Fala aí, meus irmãos. Idolatria. Idolatria, um dos pecados mais abomináveis por Yahweh, mas a gente não tem uma noção da dimensão do mal da idolatria. A gente acha que idolatria é simplesmente não se curvar diante de uma estátua, de uma imagem, né? A gente direciona muito, a nossa mente direciona muito quando fala de idolatria, a gente direciona muito para a Igreja Católica. A gente acha que só a Igreja Católica comete idolatria. Mas, se eu disser a vocês que muitos crentes, inclusive muitos ialdins, muitos de nós, eu oro a Yahweh que Ele não permita que o meu coração crie idolatria, pois a idolatria não é simplesmente algo que os olhos vejam, é tudo que o coração possa sentir por algo ou por alguém que não seja Yahweh. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 14. Vamos ver o que aqui o profeta falou. E Yahweh falou através do profeta. Diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Vejam que o profeta está dizendo aqui, que o Eterno diz aqui através do profeta, que eles levantaram ídolos dentro de seu coração. Verso 4 diz assim: Portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz Yahweh, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço. Boa tarde. Continuando, diz assim: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, Yahweh, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos. Quer dizer, o Eterno Yahweh quer dizer o seguinte: eu vou responder a eles do jeito que os ídolos lhe respondem. Nada, né? Porque os ídolos não falam. Então, a idolatria que eles colocaram no coração dele vai ser só para o mal do homem. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração. Olha o que o Eterno está dizendo, hein? Porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Eles que vai fazer isso para que as pessoas não recebam resposta dos ídolos mundanos, criação da mente humana, que simplesmente só não tem de onde ter surgido, né? E o Eterno disse que vão deixar eles ficar emudecidos para eles, né? Não dar a resposta para que eles se convertam e ele volte a conquistar o coração, ele passe a morar novamente no coração dos filhos de Israel. Agora, vejam a continuidade. Vamos ver aqui no versículo 14. Olha só como é grave. Mesmo que estivessem no meio deles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz Yahweh. Já está dizendo aqui que, mesmo que no meio daquele povo todo, em qualquer lugar que seja, ou lá em Israel, ou aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, se esses 3 homens estiverem no meio, e ele fizer a justiça dele vir, a peste, a fome, a espada, as feras, vier a causar destruição no meio dessas pessoas, mesmo que esses 3 homens justos estejam no meio deles, eles 3 só poderão salvar suas próprias vidas, por causa da sua justiça, que eles foram justos diante do Eterno. Então, por causa da sua justiça, salvaria eles mesmos. Porque, meus irmãos, a idolatria
tem tomado conta do coração das pessoas hoje. As pessoas dentro das denominações idolatram o cantor, que se diz levita, que não sabe, a maioria deles, 90% não sabe nem o que é ser levita, o que é um levita, eles não sabem, mas idolatra o cantor, idolatra o pastor, idolatra o presidente da denominação. Ah, hoje eu vou porque hoje é culto, quem vai pregar é o pastor fulano e tal. Está idolatrando, meu irmão. Você está indo lá para ouvir da Bíblia, que algo quer falar com você através da Bíblia, ou você está indo lá para ouvir o pregador fulano de tal, que é famoso, muitas vezes cobra valor exorbitante para pregar. Aí vem a idolatria pelo pregador, a idolatria pelo pastor, a idolatria pela diaconisa, idolatria pelo presbítero. Aí os que são do mundo, que idolatram sinais, dancinhas. Ah, eu vou fazer aqui uma raspadinha aqui, porque todo mundo está fazendo, eu vou raspar meu cabelinho aqui do lado, fazer um desenho. Irmão, aqui está dizendo que a idolatria é aquilo que cria no seu coração, aquilo que você, quando você tira algo do seu coração e coloca a idolatria por alguma coisa mundana, o preço vai ser pago. Aí eu pergunto, você está disposto a pagar o preço pela idolatria? Ah, mas o meu presidente é do país, não é seu, não é meu. E ele não está lá para trabalhar exclusivamente para mim, para fazer minha vontade. Independente de quem seja o governante, nós temos que orar. E temos que fazer a nossa parte, porque o Eterno abençoa aquele que Ele quer, aonde ele estiver. Por acaso ele abandonou Daniel lá na Babilônia? Por acaso ele abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo? Por acaso ele abandonou Noé durante o dilúvio? Por acaso ele abandonou Daniel quando foi jogado na cova dos leões? Então o nosso Yahweh, ele tem poder para nos proteger aonde quer que estejamos. Ou nós acreditamos dessa forma, nós já estamos sendo mentirosos com nós mesmos. Pois Yahshua veio para nos mostrar. Ele disse, eu vim para trazer o pleno conhecimento. Ele não veio para desfazer do Pai. Ele não veio para transformar o Pai no mentiroso. E por isso que nós não devemos adorar a Yahshua. Devemos venerá-lo. Temos o devido respeito, porque foi Ele que nos comprou com o seu sangue preciosíssimo, porque o profeta e rei Davi diz que a alma de uma pessoa é caríssima. Só pode ser pago com o quê? Outra vida, e Yahshua deu a vida dele por nós. Nós temos que ser muito gratos a Ele, porque se não fosse por Ele, não teria chegado a salvação. A promessa de salvação não teria chegado para nós. E nós hoje somos lavados, justificados e santificados pelo sangue de Yahshua, como escreveu o apóstolo Paulo. E o preço da idolatria, vamos ver aqui qual é o preço da idolatria. Jacó, quando foi embora da terra do seu sogro Labão, Raquel roubou os ídolos de seu pai. Jacó não sabia que aquilo tinha acontecido. Labão foi atrás. Labão foi atrás não porque queria bem as filhas e os netos. Labão foi atrás porque ele tinha amor por aqueles ídolos. Não é à toa que quando ele chegou para José, Jacó, ele disse, quem é que está com os meus ídolos? Né? E depois dele fazer uma busca, Jacó autorizou, procure com todos, na tenda de todo mundo, aquele que você encontrar, ele disse, aí Jacó respondeu assim, ó, que seja morto, aí, capítulo 31, do livro de Gênesis, capítulo 31, verso 32, Jacó diz a Labão assim, ó, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Entenderam a mensagem? Foi o que aconteceu com Raquel. Raquel teve o filho José normal, tranquilo. Parto
normal, tranquilo, não sem complicação. Mas o que aconteceu quando ela teve Benjamim, morreu no parto. Por quê? Por causa dessa palavra aqui. Porque ela estava adorando, ela estava carregando falsos deuses para idolatrar escondido, escondendo até do seu próprio marido, aquele que a amava de coração. Ela estava fazendo idolatria, cometendo esse pecado escondido do seu marido. O que ela pagou? Pagou com a própria vida. Quem é que está disposto a pagar com a própria vida? O problema não é nem só a vida, é porque depois, como Yahshua disse, cuidado, temam aquele que tem poder para matar a vida e arrastar a alma para o inferno, para a perdição. Então, não é só a vida física que a gente perde quando segue a idolatria, quando se mantém na idolatria. Porque nos 10 mandamentos, ele diz assim, ó, o segundo mandamento diz: não tenhas outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu. Quem é que sabe o que é que tem lá em cima no céu? Ninguém sabe. Por isso que ele disse, né, que o que tiver no coração. Porque o que o seu coração imaginar, né, já é uma idolatria. Ninguém sabe o que é que tem lá em cima. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou Yahweh, seu Criador. Sou o Criador zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, meus irmãos, se eu não estiver enganado, de Adão até Yahshua, se eu não me engano, são 72 gerações. Eu esqueci agora o número exato. Mas imagina aí, ele tem misericórdia até 1000 gerações. Mas as pessoas preferem acreditar no mundanismo, em dancinhas, em músicas, em festas, em bebedeiras, em falsos profetas que prometem de tudo. Parece um terreno. Olha, não quero citar a religião dos outros, mas olha, nem os cartomantes estão fazendo como as igrejas protestantes fazem hoje, as denominações fazem hoje. Tem pastores aí fazendo live pedindo pix, que prometem trazer o amor da vida da pessoa de volta, mesmo que ela já tenha falecido há 10 anos atrás. Então virou uma prostituição. As denominações religiosas virou uma prostituição, somente interessado no dinheiro. Não é interessado na minha salvação, nem na sua, não. Estão tão idólatras que estão cegos pelo dinheiro. Então, meus irmãos, deixa eu dar continuidade aqui. O que é que Paulo escreveu na carta aos Gálatas? Ele diz aqui no capítulo 5, o verso 19, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então, meus irmãos, vejam que as obras da carne é idolatria. A idolatria é obra da carne, não é a obra do Espírito. O nosso Espírito, quando a gente passa a clamar, orar constantemente, vamos fazer isso, meus irmãos. Isso estou dizendo para mim também. Vamos tornar a oração um hábito. Ora, os judeus oram 3 vezes por dia. Os hinduísmo é budismo, é 10 vezes por dia. Por que essas pessoas oram e a gente que se diz cristãos e alguém, a gente tem preguiça de orar?
Vamos tornar um hábito. Do mesmo jeito que a gente escova os dentes de manhã, quando acorda, na hora do almoço, quando come alguma coisa, na janta e quando vai dormir. A oração não precisa ser meia hora, uma hora de oração, gritando, pulando, saltando, não. E Yahshua disse, quando fores orar, entra na tua porta, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora em secreto para o Pai Yahweh, que vê em secreto, vai te recompensar. Então a oração sincera de 1 minuto vale mais do que uma oração falsa de 1 hora, 2 horas. Vamos para a vigília na igreja, os irmãos tudinho, vamos passar a madrugada todinha orando, vamos passar a noite todinha gritando. Porque o próprio Yahshua disse, hipócritas, acham que por muitos falares serão ouvidos? Devemos nos comportarmos como os verdadeiros filhos de Yahweh. Amém, meus irmãos? Então, falando para vocês que esse estudo fique para... Olha, meus irmãos, voltando aqui que eu estava dando a crer. Olha o que Jó diz a respeito da idolatria. Jó diz assim, se no ouro pus a minha esperança, capítulo 31, verso 24 de Jó. Ou se eu disse ao ouro fino, você é minha garantia. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito. Olha só a continuidade no verso 26. Diz assim, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo. Olha, Jó está dizendo que se o coração dele se deixou seduzir em segredo, ele sozinho olhando para a lua, sozinho ele olhando para a lua, se ele disse assim, e eu lhes atirei beijos com a mão para o sol ou para a lua. Veja o nível de justiça que tinha no coração de Jó. Dele não idolatrar nada. Ele disse, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão. Vejam, meus irmãos, que a gente tem que vigiar muito mais, porque a idolatria não é simplesmente não se curvar diante de uma estátua, é muito mais além. Então nós devemos, por isso que nós devemos orar. Eu digo para vocês, mas não estou apenas alertando só a vocês, isso serve de alerta para mim, para minha família, para minha casa. Nós temos que orar, porque o inimigo está aí feroz. Meus irmãos, nos Estados Unidos, agora há pouco, só para encerrar esse vídeo, agora há poucos dias, uma freira, foram tirar o corpo dela lá, que ela tinha falecido há 4 anos atrás. A freira tinha 92 anos, quando eu era 92, 94 anos, quando faleceu. Foram arrancar o corpo dela, estava intacto. O corpo dela estava intacto. Sabe o que está acontecendo lá na cidade, na região lá? A igreja mandou preparar o corpo dela com uma cera, deixou o corpo dela preparado. As pessoas estão indo até do Canadá, estão indo para lá fazendo romarias para se curvar diante de um corpo morto, achando que vão obter um milagre, achando que aquele corpo que não tem ar, que não respira, não tem um espírito ali dentro, acha que aquele corpo tem algum poder de fazer alguma coisa por elas. Meus amados, se nós temos através de Yahshua o acesso direto ao Criador, aquele que pode todas as coisas, o que é que aquele cadáver pode fazer por alguém? Nem por ela mesma. Nem por ela mesma ela pode fazer. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. São muitas idolatrias. Ontem eu estava vendo o noticiário no canal de um professor Geopolitizando, uma coisa assim. Lá na Indonésia, um vulcão que está em erupção, está em atividade, o vulcão. Milhares de pessoas subindo com frutas, animais, comida para atirar
dentro do vulcão, achando que aquele vulcão tem poder algum sobre a vida deles. Aquele vulcão, no máximo, que pode fazer por eles é dar uma explosão ali e eliminá-los todos eles e levar eles para o inferno. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com os falsos messias, com os falsos profetas. Nos consultemos diretamente pela Bíblia, pela palavra. Eu estou aqui apenas anunciando para vocês o nome de Yahweh e de Yahshua. A verdade não sai de mim, a verdade é de Yahshua. Busquem a Ele, busquem a Yahweh. O apóstolo Tiago disse, se alguém tem falta de conhecimento, peça a Yahweh. Ele dá e não passa em rosto, ele não é homem para passar em rosto. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz. Shalom para todos. Que Yahweh os abençoe. Em nome de Yahshua Mashiach. Amém?